Olá, bom dia. Que bom, que alegria poder estar de volta na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Neste momento em que reservamos para estudar a Palavra de Deus, nessa sala virtual, e que fica sempre aqui o nosso convite de que você traga mais um para juntos podermos estudar a Palavra do Senhor. Eu quero ler com você nesse instante para o nosso bate-papo a respeito do assunto que a gente traz hoje. Nós estamos estudando temas livres neste mês de fevereiro, neste mês de janeiro. No mês de fevereiro, nós já estaremos começando então a vir com as nossas aulas temáticas conforme o planejamento estabelecido para o ano 2021. Mas hoje eu gostaria de ler com você um texto da Palavra de Deus que está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E a gente vai ler do verso 25 até o verso 37. É um texto de muito conhecimento da igreja, dos cristãos de um modo geral, mas que sempre traz para nós, principalmente nesses momentos que estamos vivendo, algo que pode nos ajudar. Lucas, capítulo 10, verso de 25 a 37, nos diz a palavra de Deus. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito? Como interpretas? E a isto o intérprete da lei respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, então, dizendo: Certo homem descia na estrada de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que descia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, o dono da estalagem, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Primeiro ele responde lá no verso 28, quando ele disse o que estava escrito na lei. Lembra? Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. E agora ele diz assim: Vai e procede tu de igual modo como aquele samaritano. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai,
por esta manhã, por este momento de estarmos juntos com os teus filhos para estudarmos a tua palavra. Tu possas completar, ó Deus, falando ao coração de cada um de nós aquilo que tu quer que nós aprendamos com os teus ensinamentos na tua palavra. É a nossa oração, Senhor, a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nesses tempos, ora vivenciados, temos nos deparado com muita gente que, de uma forma ou outra, tem tentado ajudar aqui e ali, até porque podem estar pensando o seguinte: estamos no mesmo barco e temos que ajudar uns aos outros, não é mesmo? Nesse momento que você ainda não tem certeza se as vacinas que estão vindo aí para imunizar vai dar certo, não vai dar certo, nós oramos, nós acreditamos que Deus há de usar esses recursos. Mas percebemos também que tem muita gente tirando proveito dessa situação, não é verdade? Não só aumentando sobremaneira os preços dos insumos diversos, seja para medicamento, seja para alimentação, enfim, como também tem gente fraudando e utilizando da corrupção para se darem bem. Esse seria basicamente a palavra. E a passagem que nós lemos é uma história exemplo, vamos assim chamar, que na Bíblia é chamada de parábola, a parábola do bom samaritano, e que tem o objetivo de mostrar aqui que o amor, que a caridade, ela não aceita limites na definição de quem é o nosso próximo, né? De quem eu vou ajudar que está precisando dessa ou daquela ajuda. Então, é conhecido na Bíblia como a parábola do bom samaritano. Muito bem. O cenário utilizado aqui é uma estrada de Jerusalém para Jericó. Pode ser uma história, pode ser uma parábola para exemplificar, mas a estrada de Jerusalém para Jericó é fato. Ela existe. E segundo historiadores, fica tem cerca de 27 quilômetros de extensão. E ao longo desse trecho, ele apresenta ali um declive de aproximadamente 1.200 metros de declive. É uma área praticamente deserta, sem vegetação e marcada por paredões de pedras e calcárias e barrancos, por que não dizer, né? Em ambos os lados dessa estrada. Nos tempos bíblicos, é interessante isso, a estrada era conhecida como o caminho de Ladeira do Sangue, Serra do Sangue, né? Ou a Montanha do Sangue, muito provavelmente por ser considerada insegura, como já disse ali, deserta, praticamente sem vegetação, só com os paredões. E a parábola do bom samaritano, que Jesus contava para aquele intérprete da lei que queria, de uma certa forma, achar que poderia pegar Jesus no contrapé, quando ele fez essa pergunta, ela se tornou parte da nossa cultura, né, do nosso vocabulário, o bom samaritano. É comum encontrarmos, e você sabe disso, né, hospitais e instituições de caridade usando esse nome, né? Aliás, aqui em Botafogo mesmo, ali na Rua Bambina, né, tem ali um hospital por nome de Samaritano, um hospital inclusive de referência aqui no Rio de Janeiro. E essa parábola do bom samaritano, ela é tão propagada, que a estrada de Jericó, onde é mencionado exatamente o evento que Jesus contara aquele intérprete da lei, ela é mencionada também em hinos e canções. E hoje, os turistas podem encontrar nessa estrada que eu disse que de fato ela existe, a hospedaria Bom Samaritano,
a meio caminho entre Jerusalém e Jericó. Mas eu gostaria de destacar aqui, junto com você, naturalmente, porque você leu o texto comigo, que nessa história exemplo, ou nesta parábola, os personagens que compõem essa história. Queria destacar cada um deles para fazer aí a aplicação que pretendemos, né? Quais eram os personagens que temos ali? E nós, pelo que o texto que nós lemos, a gente verifica que existe ali a retratação de 5 pessoas. A exceção, naturalmente, dos salteadores, dos ladrões, que aí não foi identificado. Mas pela ordem, a gente tem o seguinte. Primeiro, o homem assaltado e ferido. Isso está aqui no verso 30, que você leu comigo. O verso 30 diz, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos dos salteadores. Verso 30. Na sequência, você vê o segundo personagem, que foi quem? O sacerdote. Casualmente, não é isso que diz o texto? Passava ali o sacerdote e ele passou de largo. Na sequência, no verso 32, o texto fala do levita, né? Aquele que cuida dos serviços no templo, da música no templo. Os levitas passaram de largo, assim como o sacerdote. E vem em terceiro lugar, ou em quarto lugar, o samaritano. Está aqui no verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E por último, não muito importante, ou não mais importante, o dono da hospedaria. Está lá no verso 35, ele não cita nome, mas diz que o samaritano entregou aquele hospedeiro, né? E disse para que ele tomasse conta daquele homem, cuidasse daquele homem, deixou 2 denários para ele e diz, olha, quando eu voltar, se você tiver gastado mais com ele, eu posso te restituir. Então, nós vemos que o ponto central não é tanto o homem à beira da estrada, embora ele seja o objeto da nossa atenção ou da atenção daquele intérprete da lei na qual Jesus estava respondendo a ele. Que depois de roubado, ele foi primeiro negligenciado, negligenciou o sacerdote, negligenciou o levita, né? Mas, posteriormente, fora cuidado com bondade. O objeto da história, portanto, não é aqui o sacerdote, nem o levita, e nem tampouco o dono da estalagem. A figura central, né, dessa história, exemplo, dessa parábola, é exatamente o samaritano. Ele é o autor, ele é o agente e ele é o principal personagem. Lembra que o objetivo, quando Jesus contara essa parábola ou essa história exemplo para o intérprete da lei, era de mostrar que o amor, a caridade, não aceita limites na definição de quem é o nosso próximo. Não há limites. Portanto, existe aqui, né, uma regra de ouro. Você deve saber o que é uma regra de ouro. Na linguagem do cristão é o seguinte: cada um deve tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse tratado. Essa é a regra de ouro, principalmente do povo cristão. E aí, nós vemos o seguinte: o samaritano, ele não praticou esse ato de amor e caridade esperando o retorno. Tanto que ele falou lá para o hospedeiro: olha, eu tenho aqui 2 denários, se você gastar mais alguma coisa, me fala que eu te reembolso.
ele podia ter pedido que o ferido, que aquele homem que ele havia tomado conta, cuidado dele, assim que ele se recuperasse, que ele pagasse aquilo que ele havia gasto. Não é verdade? Porém, ele nem mesmo sabia se expressaria alguma gratidão. Não sabia o que se passava no coração daquele homem, uma vez salvo por ele. E não sabia nem se aquele homem ia saber quem o socorrera, porque ele estava praticamente desmaiado. Ou seja, isso me faz lembrar de uma reportagem que eu vi agora recente, que mudou a história tanto da profissional de saúde como do homem que se acidentou. E isso é fato. Uma médica ortopédica que trabalhava num determinado hospital, ela começou a ter uma série de dificuldades de confirmar se era realmente aquela profissão que ela deveria aceitar na vida, né? Ela só via coisas, só tratava de gente mutilada, de gente que precisava de ser encaminhada à fisioterapia para aprender a andar, ou para recuperar isso, ou recuperar aquilo. Ela estava realmente num dilema muito grande. Aí no final de semana ela viajou para a casa dos parentes no litoral lá de São Paulo, passou o final de semana, né? E na volta ela se depara com um acidente na rodovia em que tinha um homem caído que tinha se envolvido num acidente, ele de moto com outro carro. E os carros simplesmente passavam e desviavam. E o camarada colocado lá no asfalto. E aí, o que ela faz? Ela para o carro, ela vai até o moço, que estava ainda... não tinha perdido ainda o seu senso, né, de que não havia desmaiado, e ela se apresenta dizendo: não, meu nome é Karen, eu vou ficar aqui até chegar a ambulância, que já estão chamando a ambulância. E ali, com o conhecimento dela, ela foi colocando a perna de um jeito, o braço de outro, porque ele estava todo quebrado, perna quebrada, braço quebrado, costela fraturada, fratura exposta, perdendo sangue, e enfim, ela aguardou a ambulância, fez ali os primeiros socorros e chegou fora. Um ano depois, aquele homem não foi preciso amputar a perna, aquele homem só sabia que um anjo, né, havia salvo a vida dele, e esse anjo chamava-se Karen. E ele falava: tente achar em São Paulo quem é a médica por nome Karen, que eu preciso expressar a minha gratidão, preciso agradecer a essa pessoa. E a reportagem tinha o objetivo de fazer com que esse homem, salvo um ano atrás, se encontrasse com essa médica para saber qual era a reação. Foi um encontro emocionante, mas isso mudou não só a vida daquele acidentado, que não perdera a sua perna, não foi preciso amputar, mas que também mudou o pensamento daquela médica, que a partir dali ela entendeu que efetivamente ela deveria continuar naquela função, e acabou o dilema da vida dela. O modo de agir da Karen, ou o modo de agir do samaritano, representava um genuíno sacrifício, no caso do samaritano, de dinheiro, de posse, de risco da saúde, de segurança e muitas horas de cuidado de amor. No caso da Karen, foi muitas horas de cuidado de amor, né? De tranquilizar aquele homem. Isso é regra de ouro. É cumprir regra de ouro. Tem uma outra questão, que essa história, exemplo, esta parábola, traz de ensinamento para mim e para você. O propósito, a gente já viu, era de mostrar que o amor não aceita limites na definição do nosso próximo, de quem devo ajudar, né? Não está óbvia a forma com a qual este intérprete da lei, o doutor da lei, esperava que Jesus definisse o seu próximo, que ele perguntou: quem é o meu próximo? Lembra? Será que ele esperava que uma limitação definida
pelas pessoas que faziam parte da aliança, os justos, ou mesmo alguma resposta abstrata e inútil, né? Como, por exemplo, não, todos são o seu próximo. O que ele recebeu, na verdade, foi uma imagem concreta e marcante que destruiu qualquer ideia de limites para a misericórdia e para o amor pelos outros. É por isso que é tão difícil de entendermos como hoje nós podemos ver pessoas que se aproveitam dessa desgraça que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia, e roubam, se utilizam da corrupção em benefício próprio, enquanto as pessoas acabam morrendo, tendo as suas vidas ceifadas, como por exemplo lá em Manaus, por falta de oxigênio, porque aquela liderança política não soube providenciar, não soube estocar e acabou se envolvendo em outras situações não muito convencional. Aliás, falando que não existe limite para identificação do próximo, para amor ao próximo, você deve ter visto qual é o lema da nossa igreja, que está colocada no nosso boletim. Nos nossos cultos ao vivo, você pode se aproximar o seu celular no QR Code da nossa igreja, do nosso culto, que você vai ver que na capa do boletim, o lema da nossa igreja é: amar é o mínimo que podemos fazer. Não há limite para o máximo. E isso é você ajudar o próximo, seja ele quem for. Isso é ajudar o próximo, seja ele quem for. Sabe, irmãos, eu quero caminhar já para a nossa conclusão dessa nossa fala nesta manhã, desse nosso bate-papo agora pela manhã, dizendo o seguinte: nessa história, exemplo, nessa parábola, o sacerdote pode ser ficção, o samaritano pode ser ficção, o levita pode ser ficção, o dono da hospedaria pode ser ficção. O fato é que a história contada por Jesus, ela acabou sendo fonte não só de vários hospitais, para nome de vários hospitais, para nome de várias instituições, sendo citada e cantada em hinos e em canções, e ele poderia ter tirado ali de cada um desses personagens fictícios uma história, uma aplicação, né, para esse assunto. Mas, embora ele quis mostrar aqui que não existe limite para o próximo e que o que precisa existir é o desenvolvimento do amor, da caridade, a mensagem efetiva que Jesus nos ensina por meio dessa história exemplo, dessa parábola, se resume na expressiva exortação feita àquele doutor da lei, feita àquele teólogo, que é feita também a mim, que é feita também a você, que lemos o texto aqui e para entender aquilo que o Senhor diz. Ele fala isso tanto lá no verso 28, como lá no verso 37. Ele fala assim, vai e procede tu de igual modo. Procede tu de igual modo. Não é aquela coisa que tem aqui, que a gente ouve, mas não pratica. Ou melhor, a gente fala assim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, né? Porque não ajuda o próximo, porque não tem amor, não tem caridade no coração, não tem, né? E na linguagem de Tiago, lá na sua epístola, no capítulo 1, verso 22, ele diz o seguinte, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E é isso que acontece
quando a gente vê o ensinamento da palavra do Senhor, temos a oportunidade de estender a mão ao próximo, mas nós passamos de largo, como foi o caso do sacerdote, como foi o caso do levita, que pelas suas funções eclesiásticas, eles tinham como obrigação fazer esse tipo de caridade, fazer esse tipo de ação. Quanto o samaritano, que não tinha a função que tinha o sacerdote e o levita, ele foi que fez exatamente essa ação. Então, isso não é só para o pastor, para o oficial da igreja, para o cristão, é para todos nós. Todos nós devemos praticar este ensinamento que Jesus ensinara àquele doutor da lei e àquele teólogo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fazer com que o seu Espírito faça inculcar cada vez mais na nossa cabeça, no nosso coração, esse desejo de não só ouvir, mas praticar aquilo que a palavra do Senhor tem colocado para cada um de nós. E no próximo domingo estaremos de volta com mais uma aula com um tema livre. Hoje nós abordamos a questão do bom samaritano, neste tempo tão difícil que estamos vivendo, de precisar olhar para o próximo para ajudar naquilo que efetivamente nós podemos fazer, que nós podemos estar lançando mão. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém.